Na semana que vem a gente faz a segunda prova, né? A gente já fez uma prova de sim. até ácidos e bases, eu acho. Aí a prova seria terça ou quinta? Quando terminar a aula, a gente vê. Depende de quanto de dúvidas vocês tiverem. Se vocês acharem que precisa de uma revisão, eu posso fazer uma revisãozinha. Mas vai depender assim. Se eu conseguir terminar o assunto, a gente faz uma pequena revisão na terça e depois eu passo a prova para vocês. Se eu não terminar o assunto hoje, aí eu termino na terça e a prova fica na quinta. Ok. Certo. Deixa eu ver aqui. Aí é o mesmo esquema do Meet, né? Quando eu compartilho aqui, eu não vejo o chat. Então, se vocês tiverem dúvidas, é só abrir o microfone e perguntar, beleza? Certo. Então, a gente viu até excesso enantiomérico na aula passada. Faz bastante tempo, né? E hoje a gente começa a ver um pouquinho sobre síntese de moléculas quirais. Então, eu posso fazer uma síntese que não é seletiva, uma síntese que vai gerar a mistura dos possíveis isômeros. Ela é bastante comum e ela é a síntese, tipo de síntese, nesse caso, envolvendo a produção de moléculas quirais, ela é a mais comum, porque ela é a mais barata, é a mais fácil de se fazer, né? Quando eu faço uma síntese que é seletiva, eu preciso usar determinados reagentes para fazer com que ela funcione, certo? Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho uma carbonila, eu faço uma hidrogenação catalisada por metal e eu gero esse produto de redução da carbonila para o álcool, né, da cetona para o álcool, e agora eu gero um centro quiral, né? A partir de uma molécula aquiral, através de uma redução, eu gero uma molécula com um centro estereogênico, com 4 ligantes diferentes. Essa molécula está errada aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Se eu mudar agora vai ser pior, então deixa quieto. Esse 2 aqui, desse hidrogênio, é aqui, não é aqui, certo? Senão esse carbono faria 5 ligações. Então está errado isso aqui. Esse 2 é aqui. Mas aí, a partir de uma molécula aquiral, eu faço uma redução e essa molécula agora se torna quiral, certo? Essa síntese é dita racêmica porque ela gera um racemato, ela gera tanto o S como o R. Se eu não tiver nada que direcione para um dos isômeros, eu vou ter uma proporção igual dos dois. Por isso, é uma síntese racêmica, certo? Se eu colocar o produto dessa reação num polarímetro, a luz plano polarizada vai incidir nele e vai emergir como zero. Eu não tenho desvio da luz plano polarizada porque os dois isômeros se anulam, né? Como eles estão na mesma proporção, eles se anulam. Então, eu tenho a mesma possibilidade de formar tanto o R, butanol, como o S, butanol, certo? Os dois hidrogênios, eles podem entrar por uma face da carbonila ou pela outra face da carbonila. Eu não tenho nada que favoreça uma ou outra. Então, essa síntese é racêmica por conta disso, né? Eu tenho a formação em quantidades iguais dos dois produtos. Além da síntese racêmica, essa que é mais barata, que é mais simples normalmente, eu posso precisar de um dos dois enantiômeros em excesso, ou eu posso precisar de um dos dois puro, certo? Tem duas formas de se obter esse enantiômero puro. Eu posso fazer uma síntese estereoespecífica, então eu vou produzir um único dos dois enantiômeros, ou eu posso separá-los depois, se eu tiver possibilidade, se eu tiver meios no laboratório, eu posso separá-los depois, né? Então, a gente vai fazer... Existem dois tipos de síntese onde um dos produtos é formado em detrimento do outro. Uma síntese é dita estereosseletiva, quando ela forma mais de um enantiômero em relação ao outro, de um estereoisômero, na verdade, ela pode ser enantioseletiva ou diastereosseletiva, e ela é específica quando ela forma exclusivamente um dos dois, certo? Então, seletiva, ela favorece, forma mais um
do que o outro, mas forma os dois, e específica é quando só forma um isômero, certo? Então, eu tenho, por exemplo, quando eu tenho uma síntese que não é específica, eu posso ter um racemato, hidrolisar esse éster, formar o ácido e continuar com o racemato, certo? Então, eu tenho os dois, esse carbono aqui, que tem o flúor ligado, ele é quiral. Essa ligação curva, ela representa que eu não estou definindo a estereoquímica dele, né? Eu tenho os dois aqui presentes. Ou eu posso fazer essa mesma reação, aliás, eu posso fazer essa reação procurando formar o ácido, mas fazer ela de forma seletiva, ou específica, nesse caso aqui seletiva, né? Então, eu vou fazer a produção a partir de uma reação catalisada por enzima, uma lipase, ela vai hidrolisar esse éster, da forma como o ácido, de forma semelhante a como o ácido hidrolisou, só que agora a lipase, por conta da característica da própria proteína, ela tem um sítio reativo que favorece a reação com um em detrimento do outro, certo? Então eu posso produzir um dos dois enantiômeros ou uma mistura dos dois, certo? Nesse caso aqui, dessa lipase especificamente, ela vai reagir com o enantiômero, a partir do éster, ela vai reagir com o S, com o enantiômero S, formando o ácido, e não reage com o R. Então, vai sobrar, dos dois enantiômeros que eu tinha no começo, vai sobrar o produto, o reagente que não participou da reação com a lipase, então ele sobra, certo? E eu tenho a formação do enantiômero seletivamente a partir de um dos dois produtos, certo? A síntese estereosseletiva, estereoespecífica, envolvendo enzimas, é muito comum por conta dessa propriedade da enzima de reagir, de interagir com o meio de forma tridimensional. Então, eu tenho enzimas que reconhecem, que o sítio de reação dela reconhece mais um isômero do que o outro, ou ele pode reconhecer exclusivamente um dos dois, certo? E aí a gente consegue preparar produtos com maior pureza estereosseletiva, certo? Beleza? Dúvidas até aqui? Tá tranquilo? O, o vídeo fica parando, não? Vocês estão tendo alguma dificuldade para ver? Vão me dizendo aí que Tá Não, normal. tá bom. queria testar. Dá pra ver tudo. Tá, beleza. Então, vou continuar. Qualquer dúvida, vocês vão parando aí. Então, um dos dois, nesse caso aqui, um dos dois isômeros, ele reage mais prontamente a partir da catálise enzimática do que o outro. O que não reagiu sobra, o que reagiu é formado em excesso, certo? Então, ela é enantiosseletiva. Eu tenho reações que são diástero específicas ou diástero-seletivas também. Então, por exemplo, uma reação de redução de ligação tripla para ligação dupla, ela pode acontecer de forma racêmica ou de forma seletiva ou específica. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho uma ligação tripla interna, então ela pode formar dois produtos, o produto E e o produto Z. Se eu fizer essa reação com sódio metálico em amônia líquida, eu vou formar o isômero E, o isômero trans, certo? Essa reação ela é feita a baixíssima temperatura porque eu preciso liquefazer essa amônia, certo? Ela vai formar amideto de sódio e esse amideto vai fornecer o hidrogênio, um hidrogênio de cada lado da molécula, formando o isômero E. Se eu usar um catalisador específico, nesse caso aqui, para formar ligações duplas cis, Z, eu uso o catalisador de Lindlar, que é um catalisador de paládio envenenado com chumbo, e hidrogênio gasoso. Nesse caso aqui, o catalisador de Lindlar, ele se liga a uma das faces da tripla ligação e os dois hidrogênios, eles entram do lado oposto ao do catalisador, fazendo com que eles entrem do mesmo lado, né? Então, eu formo uma ligação cis.
E aí, se eu precisar dos isômeros puros, eu posso fazer uma ou outra, dependendo de qual isômero eu preciso, né? Isso aqui é só, continuando, nesse caso aqui eu precisava dos acetatos, então no final da síntese eu obtenho o acetato de 7-decenila E e o Z. Certo? Se eu fizesse essa redução com hidreto de lítio e alumínio, por exemplo, eu teria... O hidreto ele tende a formar mais do isômero E, mas eu formaria também do isômero Z. Então, eu teria uma mistura dos meus dois diastereoisômeros, certo? E e Z. Se eu preciso produzi-los de forma pura, se eu vou usá-los de forma pura, então eu procuro uma síntese que seja estereoespecífica. Bom, a gente falou um pouco sobre diastereoisômeros quando a gente fala de ligações duplas, mas eu posso, e é muito comum, ter diastereoisômeros com somente ligações simples. Quando eu tenho mais de um centro quiral, eu tenho a possibilidade de formar diastereoisômeros. Então, por exemplo, nesses dois casos aqui, eu tenho uma molécula bem simples, como o 2,3 de bromopentano, então eu tenho dois centros estereogênicos, e, como a gente já viu, se eu tenho dois centros quirais, o máximo de isômeros que essa molécula pode ter é 4, né? É 2 elevado a N, nesse caso aqui o N é 2, então eu tenho 4. Quando a complexidade da molécula aumenta, então no caso do colesterol, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centros quirais, e aí o número possível de isômeros vai ser de 2 elevado a 7, certo? Então, isso já aumenta bastante. Por isso que eu falo que a síntese estereoespecífica, normalmente ela é bem mais complicada e ela é mais cara, porque a não ser que eu já parta do produto, do reagente com os carbonos quirais na configuração que eu quero, para fazer cada um desses centros quirais com a configuração desejada, eu preciso de bastante trabalho e, normalmente, de bastante dinheiro, bastante investimento. Então, no caso vamos olhar moléculas pequenas primeiro, certo? Então, eu tenho aqui, nesse caso, 2 carbonos contendo 4 ligantes diferentes. Então, esse aqui de cima, eu tenho cloro, bromo, hidrogênio e o carbono. E no de baixo eu tenho uma metila, um hidrogênio, uma hidroxila e o outro carbono aqui em cima. Beleza? Então, eu tenho 2 que são imagens especulares entre si, e eu tenho aqui embaixo mais 2 que são imagens especulares entre si. Então, eu tenho 4 isômeros possíveis para esses 2 centros quirais, certo? Então, em compostos com N estereocentros, o número total de estereoisômeros não excederá 2 elevado a N. Então, 2 elevado a N é o máximo, certo? Eu posso ter mais de um centro quiral, mas eu posso ter fatores na estrutura que impedem a formação de um ou de outro isômero. E tem também a possibilidade de formação de compostos meso, que a gente vai ver mais para frente. Então, 2 elevado a N vai ser o máximo. Não quer dizer, por exemplo, que um composto com 4 centros quirais obrigatoriamente vai ter 16 isômeros, certo? Isso vai depender da estrutura. 16 vai ser o máximo que ele pode ter. Tranquilo até aqui? Todo mundo acompanhando? Dúvidas? Tranquilo. Beleza, então. Bom, então, se eu tenho 2 centros quirais, a gente vai estabelecer quais são as relações entre esses 4 isômeros, certo? Então, se o 1 e o 2 são imagens especulares não superponíveis entre si, eles são enantiômeros. Então, o 1 e o 2 são enantiômeros entre si. O mesmo acontece para o 3 em relação ao 4, certo? Então, o composto 3 em relação ao 4 são imagens especulares, eles não se sobrepõem, por isso são enantiômeros. Se eu comparar agora, e para procurar os diastereoisômeros, eu tenho que o 1 e o 3 são diastereoisômeros, certo? O 1 e o 4 também, o 2 e o 3, o 2 e o 4, certo? Eles são compostos diferentes, são isômeros,
compostos diferentes com a mesma organização dos átomos, diferindo somente na organização espacial, só que sem ser imagens especulares entre si. Então, eu tenho agora 2 pares de enantiômeros e uma relação mais complexa de diastereoisômeros entre esses compostos, certo? E aí eu tenho também a possibilidade de compostos meso, quando eu tenho mais de um centro quiral. Se vocês lembrarem lá de análise conformacional, eu mostrei para vocês que a gente pode ter, ou até em estereoquímica mesmo, eu mostrei para vocês que a gente pode ter centros tanto centros como planos de simetria. Então, algumas moléculas, apesar de ter 2 centros quirais, ela não tem 4 estereoisômeros, certo? Então, por exemplo, vejam que eu tenho 2 carbonos aqui quirais, só que cada um desses 2 carbonos tem os mesmos substituintes, certo? Então, esse carbono do lado esquerdo aqui tem bromo, hidrogênio, metila e o outro carbono, e o mesmo acontece para esse segundo centro quiral aqui, certo? Então, eu vou ter pares de enantiômeros, mas eu não vou ter 2 pares diferentes de estereoisômeros, certo? Então, eu tenho o RR, o SS, se a gente olhar aqui, ó, esse carbono quiral. Vocês veem o cursor também, né, do mouse? Tem esse carbono quiral. Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, sentido horário, esse carbono é R. Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, sentido anti-horário, só que o bromo está para trás, né? O de maior prioridade está para trás, menor prioridade está para frente, então RR. O SS é a mesma coisa, certo? Então eu tenho no sentido inverso. Se eu observar aqui, além disso, eu vou ter o RS, certo? Eu tenho 3 isômeros diferentes. Por quê? Porque agora eu vou ter... Acho que eu me adiantei aqui, certo? Então eu poderia ter o RS e o SR, certo? Só que o RS e o SR são iguais, certo? Eles não são 2, apesar de serem imagens especulares entre si, eu consigo sobrepô-las. Vocês conseguem ver que são o mesmo composto? Sim, dá para ver. Né? Eles são imagens especulares entre si. Ó. Se eu colocar isso aqui como um espelho, eu vejo que esse aqui, o C, é uma imagem especular do D, só que eles são também sobreponíveis, eles são o mesmo composto, certo? Então, apesar de eu ter 2 centros quirais e do máximo de estereoisômeros que eu poderia ter ser 4, uma dessas configurações, a RS ou SR, é um composto meso. A imagem especular dele, apesar de ter 2 centros quirais, são sobreponíveis entre si, certo? Elas são sobreponíveis e aí a gente tem que procurar um fator que justifique essa igualdade entre os 2 compostos, certo? Então, se ela tem um plano de simetria, apesar de ela ter centros quirais, ela é uma molécula aquiral. O composto meso é uma molécula aquiral porque ela tem esse plano de simetria. Se eu dividir essa molécula aqui no meio, onde esse plano está passando aqui, eu vou ver que a metade da esquerda é igual à metade da direita, certo? Então, esse plano de simetria faz com que essa molécula seja aquiral, e como molécula aquiral, ela não tem atividade óptica, certo? Então, se eu colocar no polarímetro, ela vai registrar 0 lá no polarímetro. Não tem desvio da luz plano polarizada para um lado ou para outro. Beleza? Então, sempre que eu considerar o número de isômeros possíveis, eu tenho que considerar a possibilidade de, quando eu tenho mais de um centro quiral, eu poder ter um composto meso, um composto com um plano de simetria. Tranquilo até aqui? Professor, volta lá rapidinho. Certo. Não, mais para trás. Não podia ter um isômero onde os 2 BR estão para cima no lugar dos 2 hidrogênios e vice-versa? Ou não? Os 2 BR estão para cima? Tipo, no lugar onde estão os 2 hidrogênios e vice-versa.
Poderia, só girar essa ligação aqui, ó. Só girar essa ligação aqui do meio. Se eu girar ela, a molécula toda, eu não sei se vocês vão... Tá, fica igual, né? Por exemplo, se eu girar essa molécula toda, esse bromo passa para trás, os dois bromos passam para trás. Se eu girar, eu ia fazer aqui como se vocês estivessem me vendo. Mas se eu girar essa molécula toda, os dois bromos passam para trás, as duas metilas passam para frente e os dois hidrogênios ficam no plano do papel. Certo? É só girar a molécula. Tá, mas fica igual. Eu posso colocar... eu posso girar ela de todo jeito, eu só não posso quebrar a ligação, entendeu? Então, se eu quiser colocar as duas metilas para frente, se eu quiser colocar uma metila para frente e outra metila para trás, eu posso fazer isso, desde que eu gire a molécula sem quebrar a ligação. Entendeu? Certo, entendi. A gente coloca nessa forma aqui porque fica mais fácil de enxergar, né? Mas pode girar, não tem problema não. Ok. Aí outra coisa, quando vocês estiverem na dúvida, será que o composto é meso ou não? Tenta colocar dessa forma aqui, assim, que você consiga visualizar melhor, certo? Então, digamos que esse bromo estivesse para trás e o hidrogênio para frente, e eu não estou conseguindo enxergar direito se a molécula é meso ou não. Gira a ligação de forma a ficar desse jeito aqui, porque aí fica mais fácil você visualizar. Compostos médicos. E aí a projeção de Fischer, que a gente tinha falado, que eu acabei vocês não viram antes, né? As projeções de Fischer, elas são outra forma de representar centros quirais, centros estereogênicos. Você pode fazer até para... Não precisa necessariamente ser para estereocentros, mas ela é bem útil para esse fim. E ela é muito usada, por exemplo, quando a gente trabalha em bioquímica com carboidratos. Vocês vão ver bastante, principalmente para carboidratos, quando eles estão em cadeia aberta, a projeção de Fischer sendo usada, certo? Eu preciso trabalhar com ela com um pouco mais de cuidado, porque, principalmente quando eu tento girar essa projeção, eu posso acabar errando, certo? Então, a gente tem que observar o seguinte, elas precisam ser desenhadas baseadas nas outras projeções, certo? Então, para a projeção, eu vou formar a projeção de Fischer. Então, faço a projeção vertical, onde os grupos ligados ao carbono estão em conformação eclipsada, certo? Então, eu tenho o carbono aqui, os dois carbonos quirais, e aí eu vou girar essa molécula para deixar os carbonos estereogênicos na vertical, certo? Então, esses dois carbonos aqui, eu vou girar a molécula de forma a deixá-los na vertical. Essa ligação aqui, certo? E aí os substituintes vão se distribuir ao redor deles. A projeção de Fischer vai obedecer exatamente isso que a gente está vendo aqui. Ó. Vocês veem que o bromo e o hidrogênio estão para frente do plano do computador, né, do plano do papel, aqui também. E as duas metilas estão para trás, estão para baixo, certo? Então, na projeção de Fischer, eu vou ter exatamente isso. Ó. As linhas verticais, eu tenho os dois carbonos quirais na vertical, certo? Os dois centros quirais aqui na vertical. As linhas horizontais estão para frente do plano, aqui, e as linhas, os ligantes verticais, estão para trás do plano. Certo? Então, nós projetamos todas as ligações eclipsadas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não sabia como fazer isso, eu acabei fazendo tudo na horizontal. Na horizontal? Ah, tá. É exatamente isso, porque se eu coloco isso aqui na horizontal, eu mudo a estrutura. Por isso que ela tem que ser usada com bastante cuidado. Certo, então eu vou colocar os carbonos quirais na vertical, certo? Cada interseção dessa aqui vai ser, nesse caso aqui, as duas interseções são dois carbonos, são dois estereocentros. As linhas horizontais estão para frente, em direção ao observador, e as linhas verticais estão se afastando do observador, para dentro do plano, certo? Acho que é isso que ele explica aqui, né? A linha vertical central representa a ligação carbono 2 e 3. As outras linhas verticais estão para dentro do plano, se afastando do observador. As linhas horizontais vêm em direção ao observador. Cada intersecção representa um carbono
eu posso ter carbonos, se eu tiver uma cadeia maior, eu posso ter nessa mesma projeção carbonos que não são quirais, carbonos que têm substituintes iguais, por exemplo, o metileno. Nesse caso aqui, os dois carbonos das interseções são quirais. Bom, o que é que a gente tem que ter cuidado na projeção de Fischer? Quando eu vou girar essa projeção, eu posso, dependendo de como eu fizer, eu posso incorrer em erros, certo? Então, a projeção de Fischer, eu posso girar as estruturas em 180 graus no plano do papel, certo? Mas eu não posso girar em outro ângulo, certo? Eu vou mostrar para vocês por quê. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, esse mesmo composto que a gente está trabalhando, se eu girar esse composto, opa, deixa eu ver aqui. Se eu girar ele em 180 graus aqui, ele volta a ser o mesmo composto, certo? Opa, acho que esse negócio ficou errado aqui. Ah, tá, eu vou explicar no próximo. Certo. Então eu consigo girar ele em 180 graus no plano do papel, mas não consigo girá-lo. Se eu girar ele em outro ângulo, ele vai dar erro, certo? Se eu giro a estrutura A em 180 graus no plano do papel, eu volto para a mesma estrutura, são iguais, certo? Se eu tentar girar de outra forma, ó, assim, eu volto para a mesma estrutura, certo? Se eu girar assim, opa, acho que eu me baguncei aqui o slide. Certo, mas se eu girar ela assim, ó, se eu girar ela fazendo esse bromo ir para o lado direito aqui, eu vou errar a estrutura, por quê? Porque a linha horizontal, ela representa uma... as duas ligações que estão na horizontal, ela vem em direção ao observador, certo? Elas estão para fora do plano. Se eu giro em 180 graus, em qualquer outra projeção, ela iria para dentro do plano, certo? E a projeção de Fischer, por convenção, ela não permite isso. Então, se eu fizer, deixa eu colocar aqui para ficar mais claro. Digamos que eu tenha aqui esse tipo de estrutura, certo? Não vou colocar os substituintes, mas imagine que cada um desses substituintes aqui são diferentes. Tem dois carbonos quirais. Se eu girar essa estrutura, cadê girar? Se eu girar na horizontal, se eu girar essa estrutura, peraí. Se eu girar essa estrutura, deixa eu colocar aqui. Se eu girar essa estrutura na horizontal, vocês veem que tudo mudou agora? O que estava para frente do plano passa para trás. O que estava para trás do plano passa para frente. Se eu fizer isso na projeção de Fischer, ela não permite que eu faça essa distinção. Se eu girar ela
Se eu girar essa projeção, vai parecer que os meus substituintes agora não mudaram de lado, entendem? Então, para a projeção de Fischer, eu posso girar assim. Certo? Se eu girar essa projeção dessa forma, nesse sentido, ela continua certa. Mas se eu girá-la no eixo da ligação central, eu vou mudar a estrutura, certo? Então, tomem bastante cuidado com a forma de girar essa projeção de Fischer, porque dependendo de como vocês fizerem essa inversão, você vai mudar a configuração. Então, o que era R passa a ser S e vice-versa. E aí, você acaba errando, né? Você está quebrando ligações e não só girando a molécula. Tranquilo até aqui? Sim. Certo. Aqui mostrando como é que eu faço esse giro no eixo das ligações, certo? Ligações simples, ligações sigma, tem livre rotação, então eu posso girar. Por exemplo, se eu quero fazer a representação da projeção de Fischer, eu tenho ela aqui em traço e cunha, e aí eu quero representar como projeção de Fischer. Uma forma útil de se fazer é colocar os substituintes de maior prioridade no mesmo eixo. Então, aqui eu tenho um grupo fenil e uma carboxila. Eu vou girar essa ligação para colocar os dois no mesmo eixo, no mesmo plano, desculpem. Então, eu tenho fenil e a carboxila aqui no mesmo plano. E aí eu projeto com a projeção de Fischer como se eu estivesse olhando nesse sentido aqui do olho, certo? Estou olhando aqui de cima para baixo, então eu vou ver essa ligação aqui na vertical. Eu vejo essa ligação aqui na vertical, C2, C3, e eu vejo os grupos, esses dois grupos aqui, mais longe de mim, né, se afastando do observador, grupo fenil e grupo carboxila, e os grupos que estão na vertical eu vejo mais próximos, na horizontal, desculpem, eu vejo mais próximos de mim. Certo? Então, os dois grupos da horizontal vêm em direção ao observador. E a projeção de Fischer, a gente só faz excluir o tracejado e a cunha, certo? Então, de novo, horizontal em direção ao observador, vertical se afastando do observador, e essas linhas que conectam os carbonos do meio aqui estão no plano. Beleza? Dúvidas? O COH fica assim mesmo, não precisa mostrar. Como assim? Pode escrever assim ou precisa colocar C, depois dois tracinhos O e o O do outro lado, ou pode ser assim mesmo? Ah, tá. Não, pode ser assim, não tem problema não. Se você não Ok. quiser. Porque a gente representa normalmente como com a carbonila, mostrando a carbonila, né? Então, mas se eu colocar COH, eu sei que um dos oxigênios está em ligação dupla. Ok. E aqui são abreviações, né? E aqui eu tenho o grupo fenil. Opa. Como substituinte. Então, se a gente usar esse mesmo princípio, né? Eu tenho aqui, como a gente viu inicialmente com o bromo, a gente tem um composto semelhante com o 2,3 de cloro.
Aí, olhando de cima para baixo, eu vou ver, do mesmo jeito que no slide anterior, eu vou ver esse cloro do lado direito, esse hidrogênio do lado esquerdo, esse cloro do lado esquerdo, esse hidrogênio do lado direito, os dois mais próximos de mim. Estou olhando aqui daqui de cima. Certo? Olhando nessa direção aqui de cima. Então, eu vejo esses 4 grupos mais próximos de mim, a linha vertical ligando os 2 carbonos do meio no plano e as 2 metilas se afastando de mim. Então, vertical se afastando do observador, horizontal próximo do observador. E aí, se eu olhar o outro isômero, mesma coisa, olhando aqui de cima, esse cloro do lado esquerdo, essa metila do lado direito, esse hidrogênio do lado esquerdo, aliás, não, desculpa, esse cloro do lado esquerdo, hidrogênio do lado direito, hidrogênio do lado esquerdo, cloro do lado direito, e as 2 metilas se afastando. Beleza? Vocês veem, são imagens especulares entre si, e não são superponíveis. O erro mais comum de acontecer é eu tentar girar essa projeção de Fischer, esquecendo que se eu girar, o que está para frente vai passar para trás. E aí eu sobreponho e digo que elas são sobreponíveis. Não, eles não são enantiômeros. Beleza? É isso que eu quero que vocês fiquem na mente para não errar com as projeções. Então, os dois aqui são enantiômeros entre si. Quando eu tenho o S, o 2S, 3R, quando eu fizer a projeção, agora eu tenho esse cloro do lado direito, hidrogênio do esquerdo, cloro do lado direito, hidrogênio do esquerdo, as 2 metilas se afastando, certo? Vertical se afastando, horizontal se aproximando do observador. Vejam que agora eu tenho um plano de simetria. Em qualquer projeção eu consigo enxergar esse plano de simetria. Na de Fischer, nesse caso aqui, eu acho que talvez seja mais fácil. Então eu tenho um plano de simetria, a metade de baixo é a imagem especular da metade de cima. Certo? E aí eu tenho um composto meso, como a gente viu anteriormente. Beleza? Então, se eu colocar na projeção de Fischer, aqui fica mais fácil de observar que esse composto é aquiral. Então, eu tenho, para esse composto aqui, eu tenho um par de enantiômeros, 1 e 2, e tanto o 1 como o 2 são diastereoisômeros em relação ao 3, ao meso. Beleza? Dúvidas até aqui? Sim. Volta lá no PDF, professor, rapidinho. Esse daí seria como a gente vai se olhando por cima, né? Pela visão de cima. Isso. Para que o cloro e o hidrogênio fiquem na direção do observador. O cloro e o hidrogênio ficam na direção do observador, exatamente. Tá, entendi. E aí, digamos que eu colocasse os dois para trás. O cloro e o... por isso que ele é meso. Se eu colocar o cloro para trás e o hidrogênio para frente, dos dois lados, eu vou ver que a projeção vai ficar com esse cloro do lado de cá, o hidrogênio do lado de cá, esse cloro do lado de cá, o hidrogênio do lado de cá, e eles continuam tendo o plano de simetria, entendeu? Onde eu girar essa ligação, eu continuo enxergando esse plano de simetria. Por isso que ele é meso. Beleza. Então, ó, se vocês observarem, se vocês lembrarem da projeção de Newton, na projeção de Newton, eu olhava no eixo da ligação. Então, o observador é como se ele estivesse olhando daqui em direção ao eixo da ligação C2, C3. Na projeção de Fischer, eu olho por cima. E aí, por isso que ficam dois grupos, aliás, dois pares de grupos mais próximos do observador e um grupo mais distante. Bom, a gente já viu um pouquinho sobre isso quando viu diferentes substituintes em ciclohexanos, mas aqui a gente vai ver um pouquinho mais, certo? Então, eu posso ter, para compostos cíclicos substituídos, eu posso ter também a possibilidade de estereoisomeria, certo?
Então, observem aqui, esse ciclo pentano. Eu tenho dois grupos metil, substituindo, e se eu colocar um espelho aqui, eu vou ver que eu tenho imagens especulares entre si, e que essas imagens especulares... acho que esse negócio ficou meio estranho aqui. Essa imagem, essa metila era para estar do lado de cá, era para ser o inverso. Não sei porque ficou assim. Eu posso ter imagens especulares entre si, quando os substituintes aqui estão em planos opostos, e posso ter um composto que, apesar de ter centros quirais, não tem... É aquiral, a molécula é aquiral, porque tem um plano de simetria que passa aqui no meio. Então, a gente tem sempre que levar em consideração a possibilidade de haver um plano de simetria, certo? Sempre que houver um plano de simetria, aquele composto vai ser aquiral. Então, vamos olhar os ciclohexanos substituídos. Eu posso ter substituídos, a gente vai olhar posições diferentes, certo? Então, eu tenho o para de metil substituído, posição 1 e 4. Então, eu tenho dois grupos metil em posições opostas. Eles podem estar no mesmo plano. Eu posso ter os dois axiais ou os dois equatoriais, ou pode estar em planos opostos. Só que nos dois casos, tanto os cis, eles estão no mesmo plano. Um axial, o outro equatorial, os dois para cima. Ou em planos opostos. Os dois equatoriais, um para baixo e um para cima. Então, eu tenho o cis e tenho o trans, certo? Então, eles são diastereisômeros, só que eles têm um plano de simetria aqui, ó. Se eu passar uma linha aqui no meio, a metade da direita é imagem especular da metade da esquerda. O mesmo acontece com o trans. Certo? Então, o 1,4, o cis e o trans têm um plano de simetria. Quando eu tenho o 1,3 de metil ciclohexano, eu tenho o meta substituído, agora eu posso ter um plano de simetria quando os dois estão do mesmo lado, certo? Mas quando eles estão em lados opostos, eu não tenho mais um plano de simetria. Lembre-se, para que uma molécula tenha um plano de simetria, eu preciso traçar uma linha em alguma parte dela, dividindo-a em duas, e as duas metades formadas por essa linha que eu tracei têm que ser imagens especulares entre si. Quando, no caso do 1,3 de metilciclohexano, os dois grupos substituintes estão em lados opostos, se eu traçar uma linha aqui no meio, eu não tenho mais imagens especulares, porque uma metila vai estar para frente e a outra para trás. Então, dependendo da posição do substituinte, eu posso ter ou não plano de simetria. O 1,2 de metilciclohexano, vocês vão ver que é bem parecido também. O orto substituído, eu posso ter duas metilas em posição equatorial nesse caso, então, uma para baixo e outra para cima, imagens especulares entre si. Ou eu posso ter essas duas metilas aqui, uma em axial e a outra em equatorial, só que elas são interconversíveis entre si, certo? Então, dependendo da posição dos substituintes, isso considerando substituintes iguais, claro, né? Se eu tiver substituintes diferentes, eu não posso ter plano de simetria, porque as metades não vão ser iguais, não vão ser imagens especulares. Tem exceções para isso, mas vocês devem ver mais à frente em orgânica avançada. Certo? Então, para considerar quantos isômeros uma molécula tem, eu preciso observar quais são, se existe ou não, plano de simetria, para saber se eu tenho um composto meso. Certo? Bom, então a gente falou bastante de enantiômeros, de astereoisômeros, e a gente viu que diastereoisômeros têm propriedades físico-químicas diferentes, mas enantiômeros não. Né? As diferenças entre os enantiômeros estão relacionadas à interação tridimensional com o ambiente ao redor. Certo?
Então, como é que eu faço para separar dois enantiômeros se eles têm polaridades iguais, se eles têm pontos de ebulição iguais? Para que eu consiga resolver, para que eu consiga separar dois enantiômeros, eu vou precisar usar ambientes quirais ou eu vou precisar modificar a estrutura de um dos dois, certo? Então, a resolução ela é dita como a separação de dois enantiômeros. Um dos métodos mais antigos de fazer essa resolução é tratar a mistura com um composto também quiral, certo? O mais comum para esse fim é o ácido de Mosher. Por que eu trato essa mistura racêmica? Eu tenho aqui um racemato. Por que eu vou tratar essa mistura com um composto quiral, enantiomericamente puro? Porque agora eu vou preparar, a partir de um composto, a partir de uma mistura de dois enantiômeros, eu vou preparar uma mistura de dois diastereoisômeros, certo? Quando eu reajo esse composto racêmico com o ácido de Mosher, eu introduzo um novo centro estereogênico na molécula, certo? Antes eu só tinha um centro quiral. Quando eu faço a reação com o ácido de Mosher, agora eu tenho dois. Ó, eu tinha hidroxila, formei um éster. Né? Eu tinha um álcool, formei um éster. O álcool original tinha um centro quiral, tinha uma mistura racêmica. E o produto da reação com o ácido de Mosher, o éster, vai ter dois centros quirais. Como esse ácido ele era enantiomericamente puro, esse centro aqui só vai ter uma configuração. Então, eu vou formar dois compostos diferentes, dois diastereoisômeros, a partir de uma mistura racêmica. E aí, esses dois diastereoisômeros, eles têm propriedades diferentes. E eles podem ser separados, por exemplo, por recristalização, se eu tiver uma coluna cromatográfica bem empacotada, eu consigo separar também. E depois que eu separar, depois que eu fizer esse procedimento de separação, basta eu hidrolisar esse éster e aí eu vou ter os dois álcoois enantiomericamente puros separados, certo? Essa é uma das formas mais antigas de resolução de enantiômeros. Mas ainda é útil hoje, ainda é usada hoje em dia, certo? Eu tenho também a possibilidade de resolução cinética. Eu posso fazer a reação de um dos dois isômeros, fazer a reação de um dos dois isômeros, onde um deles reage mais rapidamente do que o outro, e aí eu consigo separá-los. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho um álcool, tem esse carbono quiral aqui, tem uma dupla ligação, a resolução cinética quer dizer que um dos dois reage mais rapidamente, formando o epóxido, do que o outro. E aí eu vou ter duas estruturas diferentes. Certo? Eu consigo separar isso aqui bem facilmente. Um enantiômero reage mais rapidamente que o outro. E, claro, se eu deixar essa reação acontecendo por muito tempo, eu vou formar os dois epóxidos, né? Essa resolução cinética, ela depende de um olhar atento no momento da reação, né? Eu preciso parar a reação antes do segundo composto reagir de forma apreciável. Então, por exemplo, eu tenho aqui um álcool, um enol racêmico. Eu vou fazer a esterificação, essa esterificação clássica com isopropóxido de titânio em tercibutanol, e aí ela favorece a formação de um dos dois epóxidos bem mais rapidamente do que o outro. Então, eu formo esse epóxido, e aí eu tenho esse álcool sobrando em relação ao epóxido que é formado. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Tá bom. Certo. Então, eu tenho a formação do epóxido, e aí esse epóxido ele vai reagir com um dos isômeros mais rapidamente do que com o outro. Certo? Formando, então eu tenho a formação desse epóxido com um dos isômeros, o outro isômero, a dupla ligação é conservada por mais tempo, certo? Se eu deixar tempo suficiente, ela vai reagir também.
mas aqui ela é conservada por mais tempo. E aí eu tenho um dos isômeros puro, né, com excesso enantiomérico de 99%, e eu tenho agora o epóxido do segundo isômero, também puro. E aí eu posso só hidrolisar esse epóxido depois e formar o enol novamente. Certo? E aí eu consigo separar. Essa, como eu falei, essa resolução cinética, ela depende de atenção. Né? Eu preciso acompanhar essa reação atentamente para evitar que o segundo composto reaja, e eu quero evitar isso. Né? Não quero que isso aconteça. Tá. Isso aqui ele está explicando. Como eu tenho uma mistura racêmica, eu tenho 50% de cada um, a reação ideal, a melhor condição para essa reação é aquela que tem um rendimento do epóxido de 50%. Porque eu paro a reação quando um dos dois reagiu completamente e o outro foi conservado. Tá. Isso aqui é a estrutura do dietiltartarato. Então, isso é bastante usado também para separação de enantiômeros. Dúvidas até aqui? Não? Beleza. Bom, então eu posso mudar a estrutura de um dos dois enantiômeros, ou dos dois, né? Se eu fizer a reação com ácido de Mosher, eu formo 2 diastereoisômeros. Se eu fizer uma epoxidação seletiva, eu vou fazer com que um dos dois reaja e o outro não, e aí eu separo, eu tenho compostos diferentes. Mas eu posso também separar os dois enantiômeros a partir de suas estruturas originais, sem fazer reações. Para isso, eu uso colunas que têm, em sua fase estacionária, compostos quirais. Como a coluna tem compostos quirais, eles vão reagir de forma diferente com um e com outro enantiômero. E aí eu consigo fazer essa separação. Certo? Essas colunas quirais, elas podem ser empacotadas de forma diferente. Então, eu tenho colunas quirais polares, apolares, vai depender da necessidade do laboratório e das suas condições, né, de compra. Para diastereoisômeros, normalmente colunas normais, colunas aquirais, são suficientes. Para enantiômeros, se eu quiser separá-los sem mudar a estrutura, eu vou precisar de colunas quirais. Eu posso ter também outros átomos que não o carbono, que geram centros estereogênicos, certo? Se vocês lembrarem, para que eu tenha um centro quiral, um centro estereogênico, eu preciso de um carbono central com 4 ligantes diferentes, certo? A gente usa bastante o carbono como exemplo, mas eu posso ter outros compostos que tenham diferentes ligantes acoplados a esse carbono, a esse átomo central. Então, por exemplo, os análogos do carbono, silício e germânio, por exemplo, tem 4 ligantes, e aí eles podem ter quando tem 4 ligantes diferentes, eles são também centros quirais. Certo? O nitrogênio é um exemplo, por exemplo, quando eu tenho um sal de nitrogênio quaternário, com 4 ligantes diferentes, eu também posso ter um centro quiral. O enxofre, nesse caso aqui, eu tenho 3 ligantes diferentes e um orbital não ligante, né? Então, há a possibilidade também de haver outros centros que não compostos de átomos de carbono, mas que também são quirais. Também geram enantiômeros diferentes, certo? Eu posso ter também moléculas que são quirais sem possuir um centro estereogênico. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho esse policiclo ligado aqui, então eu tenho uma ligação sigma entre esses dois biciclos. Se vocês observarem aqui, esses dois grupos substituintes, essa fosfina substituinte, ela é um grupo bem grande, certo? Como eu tenho um grupo muito grande, a rotação dessa ligação sigma aqui, ela fica impedida.
Então, eu não tenho, apesar de eu não ter nenhum centro estereogênico, nenhum carbono quiral, eu não consigo converter uma molécula na outra, porque eu não consigo fazer com que essa ligação gire. Certo? Então, eu tenho o S binap e tenho o R binap. São imagens especulares entre si, e elas não são sobreponíveis porque esses grupos grandes impedem a rotação dessa ligação sigma aqui no meio. Tranquilo? Vocês conseguem entender? Então, apesar de eu não ter um carbono que tenha 4 ligantes diferentes, apesar de eu não ter um centro quiral, eu tenho uma molécula que é quiral, que ela é composta de isômeros, de imagens especulares não sobreponíveis. O mesmo acontece com os alenos. Então, apesar de eu não ter um carbono com 4 ligantes diferentes, eu posso ter, nesse caso aqui, esse carbono central ligado por 2 ligações π aos carbonos laterais, com substituintes diferentes. Eu tenho imagens especulares entre si que não são sobreponíveis. Eu não consigo girar esse composto para transformá-lo nesse. Certo? A maioria dos compostos quirais que a gente vai observar tem centros quirais, mas é importante que vocês saibam que existem outras possibilidades, que tem exceções a isso. Nesse caso aqui, de forma semelhante ao policiclo que eu mostrei anteriormente, eu tenho um impedimento. Nesse caso aqui, o impedimento é dado em função das duplas ligações aqui ao carbono central. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Muita coisa? Quando não tem carbono quiral e quiral, como é que você vê que é? Se for enantiômero, é? São enantiômeros, Para que eu tenha 2 enantiômeros, eu preciso ter imagens especulares não sobreponíveis, certo? O jeito mais comum de conseguir isso é com um centro quiral, mas eu posso ter algumas, por exemplo, no caso do biciclo, impedido, como ele não tem livre rotação, ele não consegue girar, apesar de não ter um centro quiral, eu tenho 2 moléculas diferentes que eu não consigo transformar uma na outra sem quebrar ligações. Então, são pares de enantiômeros também. Ok. Mais dúvidas? Perguntas? Não? Deixa eu parar aqui a gravação.